Bom, a gente selecionou mais um trecho agora do advogado Matheus Milanês, do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que questionou a conduta do ministro Alexandre de Moraes no julgamento e destacou que a atuação do magistrado levanta dúvidas sobre a imparcialidade do processo. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser relevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. O advogado Andrew Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse que o seu cliente atuou para que não ocorresse nenhuma ação fora da Constituição. Para o advogado, está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente. Bom, Silvia, a gente está encerrando aqui essa primeira rodada, né? A gente separou alguns trechos dos advogados na sessão da manhã de hoje e, embora a sentença já esteja aí bem encaminhada, como sabemos, né? Tudo indica que seja isso, ainda existem algumas dúvidas sobre o julgamento, sobre a leitura dos votos na semana que vem, né? Uma delas repousa aí sobre a questão do tamanho das penas, a dosimetria, porque as penas somadas ali para aqueles 5 crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão. E tem um outro ponto que todos os advogados praticamente bateram na tecla, que é a delação do Mauro Cid, se vão manter ou não a delação do Mauro Cid, esse acordo que foi acertado lá com a Polícia Federal, esse acordo de colaboração premiada ainda em 2023. E eu lembro que o ministro Luiz Fux, no recebimento da denúncia, ele reforçou essa divergência na primeira turma do Supremo e é algo, claro, que pode ser, no voto do ministro Luiz Fux, colocado ali como uma divergência entre os demais ministros, né, a questão da delação do Mauro Cid. É o que se espera, justamente esse é o ponto. O voto do ministro Luiz Fux, que tem dado, né, deu indicativos nesse sentido desde o primeiro momento, desde a largada. Ele estranhou o fato de Mauro Cid, o coronel delator, ser levado 11 vezes à Polícia Federal para fazer ajustes, para fazer remendos na sua colaboração premiada. E 9 dessas idas, vamos chamar assim, foram aproveitadas. 2 foram descartadas. Luiz Fux chamou a atenção para isso como única e principal peça acusatória, né? A Procuradoria-Geral da República não conseguiu, como já falamos aqui, por exemplo, ligar o presidente Jair Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi deixou isso muito claro, ao 8 de janeiro, mas não só o presidente Jair Bolsonaro, outros réus desse núcleo 1, chamado núcleo crucial, não houve nenhuma conexão clara com o 8 de janeiro, nada foi provado. Então o conjunto probatório é muito frágil, está sustentado numa delação manca, uma delação que praticamente não para mais em pé. Por que eu digo praticamente? Porque ele não recuou do que disse, tanto que Celso Vilardi, logo no começo, chama a atenção para a expressão que eles utilizaram, os advogados, de a delação parcial, parcialmente aproveitada, parcialmente correta. Então, eu acho que isso já é um problema sério para esse julgamento, para a ação penal 2668. O que eu destacaria? O que você fala sobre o Mauro Cid também já foi lembrado por outros advogados ontem. Então, Paula, eu acho que o Demóstenes Torres, que defende o Almirante Garnier, também alertou para isso, que a delação deveria ocorrer uma rescisão, ela deveria ser descartada. E aí o que resta a partir daí? Absolutamente nada. Minutas que não existiam, encontros que não foram comprovados. Vocês falavam agora há pouco sobre o Juca, né? O José Eduardo Lins, Lins e Silva, esse é o nome dele, né? Conhecido como Juca. Ele conhece muito bem, como criminalista experiente, um dos mais experientes do país, o que é você ter político no banco dos réus e o que é você ter um criminoso de um crime que causou comoção no país. Roger Abdelmaci, por exemplo, ele defendeu. Ele sabe o tamanho do crime do antigo médico, né, do médico Roger Abdelmaci, e sabe o que é defender José Dirceu, um político que chefiou o Mensalão naqueles anos de 2005, uma ação penal que só vai correr em 2012. Portanto, quando ele diz claramente do que é que nós estamos falando aqui, eu queria
ter uma câmera instalada na frente de cada um dos ministros, e principalmente do Paulo Gonet, para ver se algum deles consegue responder. E para finalizar, só para citar o cliente dele, Walter Braga Neto, general, o Mauro Cid confessa que não pode comprovar a entrega da tal da caixa sacola de vinhos que teria dinheiro dentro. Ele fala, pode ter sido no Alvorada, no Palácio, perto da piscina, no estacionamento. Aí depois ele admite, na fase de interrogatório. Ele diz assim, olha, eu realmente não posso comprovar. Então, é um castelo que caiu, desabou, não resta mais nada. Vamos aguardar o voto de Luiz Fux e vamos aguardar se outros ministros apresentarão divergências em relação a penas e apresentarão divergências em relação à compreensão. Porque isso vai forçar embargos infringentes, o que leva o caso para o plenário. O Juca é o José Luiz Oliveira Lima, Silvio. Isso. Augusto, É isso aí. Olha só, não, eu queria aproveitar para falar sobre, houve essa menção ao Fux. Ficou evidente que os advogados se referiam com mais frequência, falavam com mais frequência ao Fux do que aos outros, tá? Eles ficam com aquele negócio, ministro tal, portanto, ministro, o Fux foi o mais citado. O Fux, como a gente vive dizendo aqui, tem diante dele aí uma oportunidade de entrar para a história pela porta da frente, ali rara. Ele é o único juiz de carreira. Ele já presidiu vários julgamentos em todas as instâncias. Ele sabe que está diante de uma coisa, no mínimo, estranha. Ele também está prestes a se aposentar, né? Ele é um dos que estão na fila e não vai demorar muito tempo. É a hora de ele mostrar como é que age um juiz. No princípio, tudo bem, já está desenhada a decisão, mas ele é a exceção que entra para a história. Sim. É isso que ele pode ser, porque ele está vendo os absurdos ocorridos aí nesse processo, se é que pode chamar de processo.